na época, tinha uma empresa de calçados que o slogan dele era assim, os melhores do mundo passam por aqui. E tinha muito outdoor na cidade inteira. E aí, vendo isso, também a gente viu que na manchete dos jornais sempre sai assim, os melhores do mundo vão à Olimpíada, os melhores do mundo foram selecionados, os melhores do mundo estarão, os melhores do mundo... Aí a gente falou, vamos colocar esse nome, que além de ser uma gozação, né? A gente vai ganhar essa mídia toda. Essa mídia o tempo todo. É tanto que, certa vez, assim, uns 3 anos depois da gente já ter esse nome, saiu um amistoso da Seleção Brasileira, que era a Seleção Brasileira contra os melhores do mundo, que eram os melhores jogadores todo mundo. dos outros. Aí a gente colocou no nosso site assim, falou assim, estão dizendo que nós vamos jogar com a Seleção Brasileira, não é verdade, são outras pessoas. Então você que vai assistir, saiba disso desde já. Estamos avisando. Estão usando o nosso nome. Ótimo, uma mídia é uma mídia, Mas ele causa, a quem não conhece, no primeiro momento, causa um impacto assim, que pretensiosos, tal, né? Mas depois o pessoal vê que a gente, na verdade, não tem nada de melhor do mundo, tá louco. E o irmão teu, velho, ele falou que só vê vocês pelo YouTube, mas tem muita vontade de vê-los ao vivo, só que ele não diz de onde ele mora. Aí é o seguinte, se ele mora no Afeganistão, tá difícil. Complica um pouco. Mas se ele mora aqui em São Paulo ou outra capital dessa, tá fácil. Aqui em São Paulo, lembrando que tá a temporada no Citibank Hall o mês inteiro, todos os fins de semana. Cada final de semana uma peça diferente. E um cara diferente, ele gostaria de saber como vocês montam a apresentação, a ideia e a execução em si. A ideia a gente já falou um pouco, que é muito dessa coisa de conversas de bastidores, que vocês vão tendo ideias e montando ou piadas ou sketches. Mas como que junta tudo para um espetáculo completo? Todo o processo é mais ou menos como o Giovanni falou. Quer dizer, o início do processo ele se repete ao longo dele todo até o final. Da mesma forma que o texto nasce de uma conversa de camarim, e que ele tem uma ideia e traz, que outro tem uma ideia e passa para o Vitor escrever e ele escreve. Assim é com a parte de cenário. Eu converso, por exemplo, falo, Helder, tive essa ideia. O Helder vai perguntar para ele se acha uma boa execução para fazer aquilo. Chama o nosso diretor técnico, Linhos. A Adriana sugere um tecido ou uma outra coisa, e assim vai com os figurinos. Quer dizer, existem sempre para cada área uma pessoa que trabalha mais naquilo. Como o Giovanni e o Vitor trabalham mais no texto, por exemplo, o Helder e a Adriana trabalham mais na parte... O Helder na parte de criação gráfica toda, ele criou a parte gráfica de todo o DVD, de todas as nossas... de todo o nosso trabalho. A Adriana costuma executar isso, eu que dou um palpite ou outro em área de cenário. Então, o processo todo é muito compartilhado. A sonoplastia, tem uma ideia, bom, agora pode entrar tal efeito, como é que é esse efeito? Vai num estúdio, procura um efeito, o outro faz, outro bota. Então, o processo todo é muito compartilhado. E a administração também, porque nós somos uma empresa, né? Temos escritório e tudo. Então, assim, para onde vai o grupo, o que fazer, as políticas de médio prazo, de longo prazo, o que a gente... Tudo isso também faz parte. Agora, esse lado administrativo. Nós cuidamos disso também. Ele cuida disso. Nós temos um produtor, o Carlos Henrique Rocha, que é o que põe a mão na massa e cuida disso. Mas o Vitor também cuida muito disso, né? De pensar em coisas novas e tal. Mas desse lance de produção de peça tem uma história interessante, assim. O que acontece hoje com a gente, por exemplo, a gente tem peça escrita nova, mas não monta porque temos que mostrar o nosso repertório. Há 10 anos atrás era exatamente o contrário disso, por isso que a gente tem um repertório grande. Quando a gente estava no começo em Brasília, eu digo sempre que a gente sempre fez sucesso, porque no princípio a gente atuava em um teatro chamado Casa do Candango, em Brasília, que tinha 90 lugares. Mas era lotado sempre. Então tínhamos o nosso sucesso de 90 lugares, que pra gente bastava e muito, já era uma coisa enlouquecedora, né? Acontece que a gente estreava uma peça, ficava com ela 3, 4 semanas em cartaz, e depois disso a gente imaginava que o nosso público se esgotava ali, que precisava de uma nova peça. Então, para não ficar desempregado e sem renda, a gente sempre estava estreando uma peça nova a cada mês, né? Ou a cada 2 meses, enfim. Então a gente estreava, a primeira semana era
não tínhamos patrocínio. Na primeira semana era toda da bilheteria, era para pagar os custos da produção toda. E estreou a peça, a gente já começava a escrever e ensaiar a outra peça que tinha que estrear no outro mês. E aí ficávamos 3 semanas, recebíamos o nosso dinheiro, aí estreava outra peça e tal e tal. E era o mesmo processo, a primeira semana para pagar custos. Tanto que no ano dessa peça, nós fizemos 11 montagens. 11 montagens. E as grandes, a Sexo, a Comédia, Notícias Populares, uma peça espetacular que chama Tormentas da Paixão, a história de Rebecca Sinclair, que é um delírio. Essa peça, eu imagino que é uma pérola, assim. Quando ela entrar em cartaz, ela vai ficar muito tempo, porque é um barato. Então, enfim... E ela já foi apresentada aqui já, né? Em já São foi Paulo. Apresentada aqui já? Acho já, que sim, no no Teatro Teatro Folha. Folha. Já foi em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Goiânia não sei. Em Goiânia eu acho que não foi. Não, né? Acho que não. Enfim, então, por causa dessa forma de trabalhar, a gente fez um repertório muito grande, né? E acontece o seguinte, essa história do sucesso, nós começamos num teatro de 90 lugares. Esse teatro ficou pequeno, aí a gente teve que mudar para um outro teatro, que era o Teatro do Sesc, na 913 Sul, em Brasília, que era 160, que tinha 140 lugares. 140 lugares. Nesse teatro, a gente ficou 3 anos, assim, sempre em cartaz, sempre. Chegou um momento que esse teatro ficou pequeno e a gente foi para o Teatro dos Bancários, em Brasília, que tem 480 lugares. Aumentou bem. Aí nós ficamos lá 6 ou 7 anos. E aí nós começamos a sair. Então a gente fazia temporadas lá, começava a vir para São Paulo, começava a ir para o Rio, ia espaçando para tentar justamente abrir o leque. E justamente também para conter um pouco esse ritmo de criação, não de produção propriamente, mas de criação, porque a gente ficava com medo de começar a mediocrizar isso, assim, entendeu? De deixar isso, quer dizer, você tem que criar uma coisa nova e boa a cada um mês ou a cada 2 meses, é difícil, né? Sendo que a gente tem peças tão espetaculares, a gente falou, a gente não pode deixar essas peças guardadas e, né? Aí, quando veio esse fenômeno da internet e tudo, o salto foi muito grande no Brasil inteiro. Então, nós fizemos, só para o público ter uma ideia, assim, Fortaleza, no Ceará Hall, 4.300 lugares, lotadíssimo. Manaus, 3.000 e tantos lugares. Belém, 2.700. Agora a gente vai para Belém para uma casa de 5.000 lugares, porque não comportou o público. Aracaju, Porto Alegre, tudo casas de 1.200 lugares para cima, né? Então 10 hoje... vezes mais exatamente. Vocês estavam acostumados no início. Exatamente. Então hoje é tudo microfonado e tal. E a gente pegou uma forma de fazer o espetáculo para grande público também. Então não perde nada. É uma estrutura de show, entendeu? Então, por exemplo, no Ceará foi muito engraçado, porque a gente, primeiro, nós somos aquela coisa que a gente estava falando da televisão, o Helder tem um pouco mais de exposição com o Adriano, mas nós que trabalhamos no teatro da mesma forma, dividimos o espetáculo em esquetes, todo mundo aparece, tudo, nós somos os famosos não famosos. Então é muito divertido, a gente está no Ceará, não sei até quando isso, mas assim, então a gente chegava na van, o pessoal olhava, quem são esses caras chegando na van? E tinham 4.000 pessoas lá esperando para assistir. 2.000 ficaram de fora, polícia militar mobilizada. Exatamente. Canecão. Passando despercebido. É legal. Ano passado... Do teatro, conquistada pelo teatro. Ano passado a gente fez Canecão 10 vezes. 10 vezes de Canecão. Só quem se apresentou mais no Canecão do que a gente no ano passado foi o Roberto Carlos. Que é um cara que está começando aí, tal. Então, Você não pé direito. entrar com o pé direito. Você não entrar com o pé direito ainda. Entendeu, né? Aí então, assim, na primeira vez que a gente chegou no Canecão, os funcionários sabiam que diabo era aquilo, entendeu? Quem são esses caras, assim, e tal. E aí, hoje são nossos amigos, assim, todos, né? O pessoal do camareiras, contam histórias dos artistas pra contam, tal. E o Nenê, ele passa aqui para fazer uma sugestão e também uma pergunta. Se vocês já estão satirizando
a crise dos cartões Sim, claro, tá na peça hoje. Tá na peça hoje já? Claro. Que legal, se o Nenê estiver em São Paulo, então já vai poder ver. E o Júnior Peixoto, na opinião de vocês, quem é o atual melhor comediante do Brasil, mais talentoso? Helder Rodrigues. O Helder Rodrigues. Helder Rodrigues. Pra quem não sabe, o Helder é o Joseph Klimber. É o Joseph Klimber. E o Jean, ele quer saber se vocês já foram convidados para participar de programas de TV. Além do Helder e da Adriana, vocês já fizeram algumas coisas. Várias coisas. É porque nós somos os famosos e não famosos. É aquela história. Eu fui contratado da Malhação, de 99 a 2000. A gente fez participações em novelas, em minisséries. Fizeram Fantástico também? Fizemos Fantástico. Em 2 oportunidades nós fizemos Fantástico. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós fizemos participações naquela questão de gafes. O etiqueta urbana. A gente ilustrava a etiqueta urbana.